Toffoli se manifestou após anular decisões da Lava Jato. Ouça. Fazemos isso com muita tristeza, porque é o Estado que andou errado. O Estado investigador e o Estado acusador. E o Estado juiz está exatamente para colocar os freios e contrapesos e garantir aquilo que a Constituição dá ao cidadão, que é a plenitude da defesa. Todos nós sabemos onde levou a ausência de plenitude de defesa. O Estado juiz está aqui para garantir aquilo que a Constituição dá ao cidadão, que é a plenitude da defesa. Comigo parece até deboche. E sim, Toffoli, todos nós sabemos onde levou a ausência da plenitude da defesa. Ou se sabemos. Um monte de inquéritos abertos pelo próprio STF com durabilidade de anos, quase todos sigilosos, e as partes acusadas pelo STF não têm acesso para se defender. Então sim, confia! Nós sabemos bem. Mas que pena que o senhor tá triste de ter que anular as decisões da Lava Jato, a maior operação de combate à corrupção da história. E isso é triste mesmo. E sobre isso, eu vou deixar o moço 1 da Rede Lula dar os seus 2 centavos. E eu digo o moço 1 porque daqui a pouco vai ter o moço 2. No primeiro momento do julgamento, em que o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, foi considerado pela turma do Supremo como incompetente para realizar as decisões, que não era a sede, não deveria ser Curitiba e tal, todos os processos foram transferidos para a primeira instância, e o ministro Gilmar Mendes disse: esta é a nossa decisão de anular o caso do Guarujá, né, do triplex do Guarujá, é só com relação a este caso. Não há nada que leve a outros casos. E o que se viu de lá para cá foi que todos os casos foram sendo anulados uns atrás dos outros, exatamente com base nessa decisão da turma do STF. Então, isso é que as pessoas estão espantadas. No final das contas, você teve um maior escândalo de corrupção que já se teve notícias no Brasil e com repercussões no mundo, porque os estados, os países aqui da região, todos entraram nesse mesmo esquema da Odebrecht, e todos estão sendo julgados, condenados e tal. E aqui se anulou tudo, não aconteceu nada, como se não tivesse acontecido nada aqui no Brasil. Então, até devolvendo dinheiro para as pessoas. Então, é evidente que essa solução dada pela justiça brasileira é uma solução que incomoda muita gente, né? Não tem sentido você apagar da história um escândalo desse tamanho. As atuações do judiciário fizeram com que a Lava Jato simplesmente não existisse. E isso porque o Gilmar tinha falado que era só daquela vez. Igual a Carmen Lúcia quando censurou o documentário da Brasil Paralelo, né? Só dessa vez. E aí, citando o Toffoli, todo mundo sabe onde isso chega, né? Mas o moço 2 da Rede Lula também tem um ponto mega interessante. Tô falando interessante porque eu não quero ser presa. Eu acho que depois da Lava Jato, a gente está assistindo uma operação chamada Lava Imagem. Então, aqueles ministros que durante a Lava Jato corroboraram ou se omitiram de todos os atos da Lava Jato, agora estão lavando a sua imagem. Desculpa, mas é minha opinião. Gilmar Mendes, os dois mais destacados inimigos da Lava Jato, Gilmar Mendes e Toffoli. Gilmar Mendes foi quem deu a decisão que impediu Lula de tomar posse como chefe da Casa Civil por conta de uma gravação ilegal, porque o tempo da gravação já tinha se esgotado. E não se tomou conhecimento disso através do Vaza Jato. Quando ele deu a decisão, já sabia que a gravação era ilegal. E mesmo assim, o Lula foi impedido de ser chefe de gabinete. Pausa aqui na fala do moço 2 para comentar, porque é passapanismo demais. Existia um áudio que mostrava que a Dilma estava mandando o termo de posse de ministro pro Dilma através do Bessias, sim, aquele do jogo. E que o termo de posse só deveria ser usado caso a polícia chegasse para prender o Dilma pela série de crimes que ele havia cometido. Era tipo, achou que ia me prender, né, danado? Mas não vai porque, pá, foi pro Supremo. Não, tá quase isso. É porque ministro de Estado é julgado pelo Supremo. Então a polícia não poderia prendê-lo sem que o Supremo decidisse. Uma clara obstrução de justiça. Mas pro moço 2 da Rede Lula, porque o Gilmar não deixou o Dilma obstruir a justiça e depois a Lava Jato avançou para outros partidos, chegando pertinho de ministros, até mesmo da Suprema Corte.
Agora tudo tem que ser anulado apenas para lavar a imagem do Toffoli e do Gilmar perante o Lula? Porque assim, a sociedade tá xingando demais no Twitter. Sim, eu vou sempre defender esse meme. Não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Mas beleza, vamos voltar aqui pro moço 2 da Rede Lula. A nomeação de ministro é um ato privativo do presidente da República. Então, assim como Lula deveria ter sido nomeado chefe da Casa Civil, a Cristiane Brasil deveria ter sido nomeada ministra no governo Temer e Ramagem deveria ter sido nomeado diretor da Polícia Federal, porque isso é uma atribuição do presidente, não cabe ao Supremo julgar desvio de finalidade. E no caso do Toffoli também deu uma decisão em que impediu Lula de ir ao funeral de um parente. Do irmão. E também é uma decisão lavajatista extremada, porque você tira, ele está falando em direito, cerceamento de defesa, etc. Pô, tem cerceamento maior do que um preso não poder ir no funeral? Lembrando que o Lula, quando esteve preso na ditadura, estava no DOPS, o Romeu Tuma permitiu que ele fosse no velório da mãe, se eu não me engano. Ele saiu de Camburão, Lula na ditadura saiu de Camburão e foi no velório da mãe. É um direito do preso na ditadura. O Toffoli, eu não estou fazendo juízo de valor, estou citando fatos. O Toffoli proibiu. Agora entra a minha opinião. Para mim está em curso nesse país a lava-imagem. Velho, isso é muito doentio. Para limpar a imagem dos ministros, porque o Dilma não pôde assumir, porque o ministro não deixou ele ir ao funeral do irmão, vamos anular tudo? Operação Limpa a Imagem? Como se isso fosse uma justificativa sustentável, como se as pessoas fossem ouvir isso e pensar: pô, tá aí uma baita justificativa, por que eu não pensei nisso antes? Cara. E para encerrar o comentário, ele teve que admitir que a nomeação do Ramagem, barrada pelo ministro Alexandre, foi ilegal. Mas tá tudo funcionando certinho no Brasil, tá? Barroso me jurou que o ativismo judicial é lenda e eu sou obrigada, por forças de ditadura, a confiar nele. E galera, eu acho que todo mundo aqui já tá sabendo que no último mês, 30 dias, eu recebi 3 processos vindo do PT. E é interessante ver que o escritório que assina 2 deles é do Zanin, que agora é ministro do STF. E tá lá no TSE, nesse momento. Apesar de eu não ter foro e sei lá, cara, já nem sei mais. Tudo coisa de democracia, sabe? Democracia pra Carvalho. Se você quiser me ajudar, eu aceito, mas eu te ofereço uma coisa em troca. Mesmo com o risco de perder tudo que eu tenho na nossa linda democracia do amor, eu vou continuar te atualizando com a minha opinião sobre as coisas que rolam na política do Brasil. O único crime que eu cometi foi contar pra vocês as coisas que eu penso sobre a política tupiniquense. Quanto mais a turminha das trevas tenta tirar o nosso direito de falar, mais a gente deve gritar para todo canto as coisas erradas que eles estão fazendo. Eles querem derrubar todas as minhas redes porque meu plano é impedir que você fique sem saber o que está acontecendo. Pelo menos algo do lado de cá do muro você vai receber. A democracia quer me silenciar para te obrigar a viver em um país de pensamento único. E isso nem de longe é democracia. Galera, se a gente não desistir agora, a vitória é só consequência. Nós estamos aqui para construir um bom futuro, um verde e amarelo para os nossos filhos e netos. São os tempos difíceis que criam os homens fortes. E a gente é desses. Toque no botão aqui embaixo e entre para a família Te Atualizei. Assinando a plataforma por 10 bonouros por mês, você financia o meu trabalho, a minha defesa e os meus advogados. E em troca eu te ofereço conteúdo exclusivo e bem-humorado, sempre que possível. Portanto, se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito, 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 muito obrigada.